O que é a castidade? O que significa a palavra castidade? Bom, a palavra castidade vem do latim, que significa castus. Castus significa puro. Então, ou seja, a castidade é pureza. Então, uma pessoa que vive a castidade, ela vive a pureza. E é interessante quando nós entendemos a etimologia da palavra, que castidade significa puro, porque isso já é uma coisa que, humanamente falando, nós já buscamos em nossa vida, né? Então, por exemplo, quando você vai beber uma água, você não procura beber uma água suja, não é verdade? Você quer uma água limpa, uma água pura. Quando você vai respirar um ar, você não quer respirar um ar poluído. Você quer respirar um ar limpo, um ar puro. Quando você vai se alimentar, você não vai querer ir num ambiente onde é tudo muito sujo. Você vai procurar um ambiente mais limpo, né, que traz esse sentido de limpeza, de pureza, para que você ali se sinta à vontade em receber ali o alimento naquele estabelecimento, né? A mesma coisa em relação à roupa. Quando nós vamos procurar vestir uma roupa, nós não procuramos vestir uma roupa suja, mas uma roupa que está limpa. Então eu estou dando exemplo para que nós possamos entender que nós procuramos isso na nossa vida, fazer as coisas com pureza. E isso não é diferente também naquilo que é a nossa sexualidade, na nossa afetividade. Nós também devemos procurar ter um namoro puro, ter um matrimônio puro, ter um noivado puro, né? Ou se é viver o celibato no sacerdócio, na vida religiosa, viver uma vida religiosa pura, um sacerdócio puro. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a quebrar esses tabus em que muitas vezes a mentalidade mundana colocou em nós. Então a igreja, às vezes nós podemos olhar e falar assim, não, mas a igreja ela é contra o sexo, contra a relação sexual. Não, gente. Não é, a igreja não proíbe o sexo antes do casamento, porque o sexo é algo do demônio. Muito pelo contrário, porque a sexualidade é algo que é sagrado e precisa ser vivido de maneira sagrada dentro do sagrado matrimônio. Então, quando Deus nos criou, Deus já nos criou dessa forma. Deus disse para Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, ou seja, quando nós estudamos a teologia moral, Deus colocou, gente, um prazer, tá? Em determinadas coisas, que é para quê? Para a sobrevivência da vida humana. Então, existe um prazer sadio, por exemplo, no comer. Se nós não comemos, nós morreremos. Então, existe um prazer sadio no comer. E Deus colocou esse prazer sadio no comer. Assim também, por exemplo, na relação conjugal, né? Inclusive, o próprio catecismo tem uma citação de São Pio XII, do Papa Pio XII, melhor dizendo, onde ele diz que Deus colocou um prazer na relação conjugal. E quando o casal procura esse prazer, eles não estão cometendo nada de errado. Então a igreja, ela não é contra, tá, a sexualidade, muito pelo contrário, por ela saber que é algo que é belo, que é lindo, que foi criado pelas mãos criadoras de Deus, nós também não podemos banalizar aquilo que é santo. O problema é que nós não podemos pegar o que é santo, gente, né, e jogar no que é profano, como muitas vezes a gente infelizmente vê, ou como o mundo muitas vezes prega lá fora, né? Então eu preciso entender que isto ofende aquilo que é os mandamentos de Deus quando eu peco contra a castidade, seja numa relação pré-matrimonial, seja através dos pecados que ferem a castidade, a pornografia, né? Masturbação, essa questão do homossexualismo, tudo isso fere a castidade, né? Isso tudo está escrito no catecismo que nós estamos falando aqui.